Hebreus 5:11 até o 14, o tema da mensagem de hoje é: a essa altura vocês já deveriam ser mestres. Hebreus 5, a partir do verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Diga assim, lentos. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós aprendemos ao longo desses últimos dias que o nosso Deus é um Deus de ordem. A Bíblia, ela começa no caos. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo, sobre a face das águas. A primeira coisa que Deus faz, então, não é criar o homem, nem animais, nem estrelas, mas Ele organiza, Ele separa a luz das trevas, organiza dias, estabelece limites, coloca cada coisa no seu devido lugar. Antes de produzir vida, Ele estabelece ordem. Então, isso ensina para a gente um princípio espiritual que é: Deus não constrói nada sobre a desordem. Antes de realizar grandes coisas, Ele organiza aquilo que está fora do lugar. E pode ser que eu e você, nós estejamos sonhando em empreender, em começar um negócio, em casar, em fazer uma faculdade, em avançar em algum sentido, em comprar um carro, mas enquanto a nossa vida está bagunçada, está uma desordem, as coisas não fluem, não acontecem, não desenvolvem. Existem 4 perguntas que eu chego no fim dessa série refletindo. A primeira delas é: como sabemos que uma vida realmente entrou em ordem? Será que uma vida é organizada pelo dinheiro que está sobrando? Será que é aquela vida que conseguiu realizar todos os sonhos? Será que é aquela vida que não enfrenta mais problemas? E a resposta da Bíblia é não. Uma vida organizada é uma vida que amadureceu. Uma vida organizada é aquela que deixou de viver apenas para si e começou a viver para Deus. A organização não é o destino. A organização, então, é o preparo para a missão. O contexto de Hebreus, é escrito para cristãos que estão no meio de uma perseguição. Jesus já tinha morrido, então o povo estava sendo perseguido, eles estão no meio do sofrimento, de dores, dificuldade, cansaço espiritual. E o texto está falando sobre o sacerdócio de Jesus. Todo o texto, toda a carta ali de Hebreus está falando sobre isso, e ele dá uma pausa, ele para. O título diz assim: advertência contra a apostasia. Ele interrompe a explicação para dizer: bem, antes da gente continuar, eu gostaria de ensinar coisas maiores a vocês, mas infelizmente vocês não conseguem acompanhar. Não é por conta de falta de inteligência, é por falta de maturidade. Então, eles permaneceram durante tempo no mesmo lugar. O tempo passou, os cultos passaram, as mensagens passaram, os anos passaram, mas eles continuaram iguais. Bem, então eu quero compartilhar com vocês 4 ensinamentos. Agora, a partir do primeiro. Número 1, a vida em ordem produz crescimento. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Vida em ordem produz crescimento. O texto começa dizendo: pelo tempo
O tempo passou, os anos passaram. Perceba, existe uma equação de Deus que considera o tempo. O tempo é importante para a gente. O tempo é a maneira de medir a vida. E a vida é um fenômeno que se vive para frente, mas que se entende para trás. Nós vamos aprendendo, crescendo, desenvolvendo, fazendo, mas perceba, não é porque o tempo passou que ele produz maturidade automaticamente, mas porque ele revela então se houve ou não crescimento. Existem pessoas com muitos anos de vida, mas com pouca maturidade. O tempo apenas revela quem decidiu crescer. Existem pessoas com 20 anos de igreja e continuam vivendo como recém-nascidos. Ainda brigam por qualquer coisa, ainda vivem presos a orgulho, ainda precisam ser convencidos a orar, a ler a Bíblia, precisam ser empurrados para servir, precisam ser convencidos a congregar, a vir à igreja, irmãos. Existe um processo claro de Deus. Jesus fazia assim, ele fazia algo, aí ele pegava um discípulo e dizia assim, venha comigo, vamos lá aprender sobre aquilo que eu fiz. Então, Jesus faz, o discípulo observa, o discípulo faz, Jesus observa, até que o discípulo possa desenvolver sozinho aquilo que Jesus ensinou. É assim. Então, nós não podemos ficar dependendo apenas de alguém dizendo o que a gente precisa fazer. A essa altura, vocês já deveriam estar ensinando aquilo que um dia vocês aprenderam. Mas parece que nós decidimos vir à igreja apenas para receber e não para entregar algo. Nós decidimos servir a Cristo, mas nunca avançando de nível para um nível de ensinamento. Existe um livro de um autor chamado Erickson, o primeiro nome dele é Anderson, se eu não me engano, que ele diz assim, para você se tornar mestre em algo, você precisa de 10.000 horas fazendo, ouvindo, treinando aquilo. Então, eu imagino o Ramiro, que começou a cortar cabelo há uns 7 anos atrás. Ele começou e no início era caminho de rato. Ficava um jeito torto. Era ou não era? Cortava de graça, cortava em casa. Os amigos eram cobaias. E ele foi desenvolvendo. E isso é algo natural que ele não percebe. É algo que ele não está percebendo, mas ele está crescendo, ele está melhorando, ele está aprimorando, desenvolvendo aquilo, até ele completar um ciclo e se tornar mestre, poder ensinar outras pessoas. É assim na vida, é assim no Evangelho. Então faz uma conta, quem é bom de matemática aí? Quantos cultos, quantas mensagens eu preciso ouvir? Quanto tempo de leitura bíblica eu vou caminhar até chegar a essas 10.000 horas? Eu sei que não é um quadro exato, mas talvez você já tenha rompido esse tempo, você já tenha passado, então você devia estar ensinando, mas você está lá atrás ainda. Talvez chegue um novo crente, que ele está com mais fé, com mais desenvolvimento, ele está na sua frente e você não conseguiu desenvolver um novo nível, porque você está com medo, ou porque você se acomodou naquela posição. Deus está aqui hoje, sacudindo a sua vida, sacudindo a sua história, porque você tem que chegar num novo nível, um novo tempo nesse ano do extraordinário. Mestre não é quem sabe falar bonito, mestre é quem praticou tanto que agora pode ensinar os outros. O crescimento espiritual não é opcional na vida do cristão, ele é esperado. Então eu espero que você cresça, eu espero que você desenvolva, eu espero que você avance. Imagina, um aluno que entra na faculdade, quantos aqui estão na faculdade? Levanta a mão assim, para me ver. Deus abençoe vocês. Você começou um curso de 4 anos, de 5 anos, você começou na faculdade e passou 4 anos, você não aprendeu nada. Está certo ou está errado, gente? Errado. O aluno, o calouro que começou o curso, ele não é igual àquele que está se formando, o veterano. O veterano já sabe as manhas, já aprendeu a dinâmica do curso, já aprendeu sobre as aulas, já aprendeu a apresentar um trabalho. E na igreja, sabe o que acontece? A gente se acostuma a crentes com muitos anos de experiência cristã, mas poucos anos de vivência, de desenvolvimento, de aprendizado.
Porque nós ficamos naquela posição erradamente, que nós dizemos assim: eu vou na igreja porque eu tenho que receber. Aleluia. Quantos vieram aqui para receber? Agora, quantos aqui, quando saíram das suas casas, tomaram uma decisão e falaram assim: hoje eu vou entregar algo no reino de Deus quando eu estiver na igreja? Já se perguntou isso? Pastor, mas como que eu posso entregar? Você pode servir nos voluntários, você pode participar do louvor, você pode servir no Kids, você pode pegar uma área da igreja que está deficiente. Por exemplo, né, é uma coisa que a gente sonha que aconteça de maneira naturalizada na igreja, mas eu sei o nível de batalha espiritual que é. Mas a gente ter, por exemplo, um culto de oração antes mesmo do culto acontecer. O que eu preciso para fazer isso? Eu preciso ser expert em oração, formado por Harvard, por Princeton. Eu preciso ter um diploma de evangelista, igual o Cintial tem. Eu preciso ser um diácono. Não, irmão. Você precisa ter um desejo ardente no seu coração de fazer a diferença, de batalhar na fé, de orar, de buscar ao Senhor. Eu vou fazer o café, eu vou fazer um chá. Você já está servindo? Eu vou entregar os meus dons, o meu talento. Eu vou recepcionar alguém, eu vou ligar para uma pessoa. Eu vou fazer algo. Existe uma diferença enorme entre envelhecer e amadurecer. Todo mundo envelhece, mas poucos amadurecem. A idade chega automaticamente, mas a maturidade exige uma decisão nas nossas vidas. Número 2, a vida em ordem produz zelo pela casa de Deus. E aqui está uma das maiores evidências de maturidade. Quem amadurece deixa apenas de viver, de olhar para a sua própria casa. Ele começa a amar o Pai e aquilo que o Pai está construindo. Eu amo pessoas, eu vivo por pessoas, mas eu cuido também do reino de Deus. Porque aqui, amado, eu gosto de desmistificar essa expressão. Aqui não imagine isso. Aqui não é, ou melhor, você pode imaginar, mas só por um momento. Aqui não é um hospital. Aí alguém fala assim: meu Deus, que heresia, pastor. Vou me levantar e vou embora. Sabe por que não é? Porque no início do ano eu vivi essa experiência maravilhosa de ficar internado no hospital. Que bênção. Quem gosta de ir para o hospital, ficar internado lá, comer aquela comida maravilhosa do hospital? Eu fiquei internado e no dia que eu tive alta, meu médico maravilhoso, quero mandar um beijo para ele, oro pela vida dele todos os dias. Só lenha, só furada. Aí, Ivaldo e Ana foram me buscar. E eu já com a minha mochilinha pronto, com uma dose cavalar de anestesia, estava meio grogue ainda. Aí Ana chegou com o Ivaldo na recepção, aí falou assim: Eliseu que operou? Ah, esse aí já foi embora. Ele pegou a mochila dele e foi embora. Nem dinheiro para o Uber eu tinha, amado. Estava lá, meu Deus. Aí Ana: não é possível, ele está aqui, está falando comigo no Zap. Aí ligamos. Eles ligaram para mim, eu atendi. Falou: Eliseu, você foi embora? Eu falei: não, eu estou aqui no quarto aqui esperando você vir me buscar. Aí a mulher: não, mas não é possível não. Todos daquele quarto foram embora. Ainda queria me abandonar lá. E meu desejo era ir embora para casa, ficar tranquilo. Ainda paramos assim no churrasquinho, no espetinho. E eu falei com o Ivaldo: preciso comer alguma coisa. E esse aqui é o melhor espeto que tem aqui perto da minha casa. Você pode levar. Quando eu cheguei em casa, o espeto mais duro que um pau. Fiquei até mal com o Ivaldo. Ele deve ter falado assim: se esse é o melhor, imagina o pior. E todo dia era bom, era ou não era? Daquele velho lá. O velho era cego, mas era bom. No dia que o Ivaldo foi, estava ruim. Por que eu digo isso? Porque o hospital, você vai, você é tratado, toma o soro, toma a medicação, opera, faz o que quiser e vai embora, amado.
Sim ou não? Sim. A igreja é um hospital, é um leito eterno. Por isso a gente não evolui, por isso a gente não avança, porque a nosso mindset está errado. O nosso código está errado. O nosso pensamento está errado. Porque aqui é um lugar de cura, de manifestação, de bênção, mas também é um lugar de envio, irmão. Você é discipulado, mas você é enviado para o mundo para fazer a diferença no dia a dia, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola. Você é preparado por Deus, porque aqui é um quartel-general que Deus está te comissionando para uma missão, que não é apenas do teu pastor, do teu líder, mas também é sua. A responsabilidade também é sua. A busca também é sua. Mas o louvor hoje não fluiu, pastor. Porque talvez você ficou aí sentado com uma cara que chupou um limão e não gostou, com o braço cruzado. Mas se você liberasse a sua adoração, se você já viesse cheio de Deus, preparado para adorar o Senhor, o céu tivesse descido aqui nesse lugar. Mas às vezes, irmão, para a gente que está aqui no altar, às vezes o céu é de bronze e as coisas não acontecem. Porque quem está do outro lado não está com o coração aberto para receber. Às vezes, quem está aqui no altar não vigiou o suficiente, não está no óleo, no azeite e atrapalha a adoração. Às vezes, quem está aqui no altar não tirou a música e atrapalhou o cantor. Às vezes, quem está no som não estava no ensaio, aí chega na hora do Avera, também atrapalha. Ei, isso é pesado demais. Mas o ambiente espiritual responde a quem nós somos. Quando Jesus ele entra no templo, ele encontra cambistas, tudo desorganizado, ele não permaneceu indiferente. O seu coração queimou. Então os discípulos lembraram: o zelo pela tua casa me consumirá. Esse é o coração de alguém maduro. Quem amadurece não apenas frequenta uma igreja, mas ele assume a responsabilidade por ela. Ele não espera que alguém limpe, ele não espera que alguém organize, ele não espera que alguém resolva, mas ele olha para uma necessidade e pensa: isso também é a minha responsabilidade. Hoje eu vi uma foto de uma ovelha chamada Diva. Que nome legal, né? E ela tirou uma foto no jardim da igreja que a gente pastoreava lá no Rio de Janeiro. Tinha uma flor assim atrás, meu pai viu, né? E ela botou assim: o jardim que seu Eliseu plantou. Porque quando a gente chegou naquele ambiente, era só aquela terra vermelha, feia, triste. E o meu pai plantou 825 espécimes de plantas. Ele achava e ia plantando. Tinha até pimenta. Ele saiu plantando. E um dia, sabe o que aconteceu? Floresceu. E hoje é uma memória de algo bonito que se encontra no jardim da igreja. Não porque ele precisasse fazer. Não porque alguém mandou ele fazer. O pastor chegou assim: seu Eliseu, plante esse jardim. Não. Na verdade, teve pessoas que criticaram quando ele plantou o jardim. Eu me lembro bem, quando começou o plantio. Mas quem vai regar? Mas como vai fazer? Mas quem é isso? Mas quem é aquilo? Porque quem está de fora, quem não faz nada, talvez seja muito mais fácil reclamar de quem faz, irmão. Teve um dia desses, não tem muito tempo, que eu vim aqui na igreja, na verdade tinha desmarcado alguma coisa, e Ivaldo estava limpando o corredor aqui atrás, organizando, capinando. Ivaldo com quase 100 anos, irmãos. Com o ombro quebrado, porque ele foi comprar um churrasquinho de bicicleta. Ele ficou traumatizado com o que eu levei para ele.
E ele estava aí. É porque ele tem tempo sobrando? É porque ele não está cansado do trabalho? Ele trabalha muito. Mas dizer para vocês, principalmente para os jovens, isso é uma vergonha para a gente. Um homem dessa idade, sozinho aí. Vou ampliar isso. Isso é uma vergonha para os homens. Deixar um companheiro só na guerra. E às vezes a gente faz isso. Oi? Seria meu apelo no final, então foi limpo, amém. Aí a gente não tinha como saber. Mas às vezes, irmãos, é uma força a mais, é uma ajuda a mais, é uma teia de aranha, e tem uma teia de aranha ali. Deve ser o Spider-Man. Não, tira a teia de aranha. Pastor, tem um papel de bala caído aqui. Recolhe, irmão, guarda. Tem uma criança chorando aqui. Cuida. Faz alguma coisa, ajuda, irmão. Às vezes, eu vejo isso acontecer, tá? Hashtag desabafo. Às vezes, tá as mulheres carregando cadeira aqui na igreja. Ó, que eu não sou do movimento do patriarcado, não. Direitos iguais, amém. Mas eu não posso ver isso e não fazer nada, irmão. Não posso. Algo está errado. A igreja não é um lugar apenas para a gente consumir, mas é uma família da qual nós fazemos parte. Infelizmente, existe uma geração que reclama muito e faz pouco, critica muito e ajuda pouco, aponta defeitos, mas não apresenta soluções. A maturidade muda completamente essa mentalidade. Quem amadurece deixa de perguntar: o que a igreja pode fazer por mim? E começa a perguntar: o que Deus quer que eu faça pela sua igreja? É como uma criança que entra no quarto e deixa os brinquedos todos espalhados. O pai dá um comando para ela arrumar, ou então ele vai lá e organiza aquela situação. Ele nunca pode deixar aquilo ser uma resposta. Assim também é a maturidade que produz responsabilidade. Nós olhamos uma situação e nós agimos diante dela. Lá na Ebenezer, nós temos um lema. Todos os dias a gente passa pelos dormitórios e uma das coisas que a gente observa é a arrumação da cama, das beliches e a arrumação dos armários. Cada acolhido tem um armário. E uma das regras é que as roupas estejam dobradas, arrumadas e organizadas. Porque o nosso armário reflete a nossa vida. A nossa vida interior reflete o exterior, e assim como o exterior vai refletir o nosso interior. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso não é sobre a adicção. Isso é sobre uma vida que glorifica a Deus. A gente diz assim: pastor, a gente tem que mudar para uma casa maior. Mas uma casa maior demanda mais trabalho. Se a gente não conseguir organizar a casa menor, Deus não nos levará para o próximo nível. Se a gente não conseguir organizar o discipulado, a oração, o nosso coração, não adianta a gente ir para um templo de 1.000, 2.000 pessoas, que não vai acontecer. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é uma palavra de pouco aleluia e pouco glória a Deus. Mas eu não estou preocupado com isso hoje. Estou preocupado em ensinar uma lição para a sua vida. Amém? Número 3. Uma vida em ordem desenvolve discernimento. O autor diz que os maduros possuem sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. A palavra exercitado lembra um atleta. E a gente está nesse momento da Copa do Mundo e tem sido uma bênção acompanhar o Brasil. Hoje assisti o primeiro tempo lá da África do Sul e Canadá.
torcendo 16 avos, primeiro jogo da parte eliminatória, né? Para quem viu o Mundial de Clubes, tinha o Mamelodi Sundowns, né? Que é o time base da seleção, time jogando bonito, e no final perdeu. Canadá se classificou. Então, estar preparado tem uma série de fatores. Exemplo, ninguém fica forte. Quem aqui está matriculado numa academia? Levanta a mão assim para me ver. E quem vai treinar? Levanta a mão assim. Existe uma diferença. Ninguém fica forte estando matriculado. Eu passei 3 meses matriculado na academia. Matriculado. Eu passei 1 mês e meio caminhando direto. Quando eu fui me pesar, esse jovem estava comigo. Eu estava mais gordo do que antes. Eu falei, não é possível. O inimigo está se levantando. Porque não adianta você ter a teoria. Você sabe, eu vou ler um livro sobre nutrição, sobre academia. Não adianta sem a prática. Não adianta eu querer aprender a nadar assistindo vídeos, tutorial de como nadar. Nado crawl, você dá uma abraçada, aprendi. Se você não praticar, não vai funcionar. Ninguém se torna um bom músico estudando apenas teoria. A teoria é necessária. Formação de acorde, campo harmônico, você vai aprender. Escalas, você vai aprender. Mas se você não praticar no instrumento, não funciona. Na vida cristã é a mesma coisa. O discernimento, ele nasce do exercício constante. Quanto mais obedecemos a Deus, mais sensíveis nos tornamos. Quanto mais praticamos a sua palavra, mais facilmente percebemos a sua vontade. Por isso que muitas pessoas vivem enganadas aí no mundo. Qualquer vento de doutrina leva, qualquer moda gospel convence, qualquer discurso emociona, porque nunca desenvolveram discernimento espiritual. Estava assistindo uma mensagem hoje pela manhã. Primeira coisa que eu fiz pela manhã foi assistir um sermão do Ângelo Basso. Recomendo você assistir. Ele estava pregando no Over Mission, que é um evento missionário e tal. Dessa vez não sabia qual era a cidade. Velho, vou falar aqui para os jovens. Às vezes jovem é bicho lento demais. É complicado demais. Ele pregando uma palavra, foi 20 minutos de sermão, de arrependimento, de confronto. E o povo aplaudindo o que ele falava assim. Ele falou assim, diga para o seu vizinho, o homem pecou e está destituído da presença de Deus. Algo assim. E o povo começou a aplaudir, a assoviar. Aí o Ângelo Basso falou assim, é muito estranho eu falar isso e vocês estarem comemorando. Uma vez Paul Washer estava pregando e o pessoal aplaudindo. E ele disse assim, não sei por que vocês aplaudem se eu estou falando dos problemas de vocês. Às vezes falta altura intelectual para a gente compreender algo. Desenvolver discernimento não é saber muitos versículos da Bíblia de cor, mas é viver aquilo que nós já sabemos. Amém. E talvez esse seja o maior desafio, irmão. A gente sabe que eu devo perdoar 70 vezes 7. Qual é o número disso? 490. O que isso significa? Não é o número em si. É porque o perdão tem que ser uma prática contínua na minha vida, onde eu perco as contas. Aí alguém pisa no teu calo e você fala assim, essa pessoa eu não perdoo. Como? Eu aprendo que eu preciso amar meus inimigos, amar ao próximo como eu me amo, eu não consigo me amar. Eu o tempo todo tenho um sentimento, um pensamento depressivo, suicida na minha vida. Isso não é amor próprio. Isso não é a glória de Deus refletida na minha vida. Eu vou pensando coisas que eu não consigo colocar em prática. Eu sei que eu devo ser um ofertante, um dizimista, um investidor no reino, mas eu não entrego nada. Meu bolso está furado, está vazio. Então não adianta apenas aprender ou saber algo. Eu preciso colocar em prática.
Número 4 e último para a gente terminar. Vida em ordem produz servos e não consumidores. E talvez essa seja a mensagem principal desse texto. O autor, ele não diz apenas que eles deveriam conhecer mais. Ele diz que eles deveriam ensinar mais. E a pedagogia vai ensinar para a gente, vai dizer para a gente, que a maior forma de você aprender algo é você ensinando sobre aquilo. É interessante. Quando você ouve uma mensagem como essa, você vai gravar, vai ficar registrado na sua memória de 5 a 20% de todo o conteúdo que foi ministrado aqui, que foi ensinado. Mas se você ensinar essa palavra para alguém, você pode ampliar isso, chegando a 60%, 70%. Por isso, no final desse culto, eu vou copiar aqui do Google Keep e vou lançar lá no grupo da igreja esse esboço. Quem sabe para amanhã você compartilhar uma parte, um ensinamento disso com alguém, para você aprender, para você guardar isso no seu coração. Porque quem é imaturo vive apenas recebendo, mas quem amadurece começa a compartilhar. E eu tenho que compartilhar a graça de Deus, o amor de Deus, o que Deus está fazendo na Lifehouse Natal. Eu tenho que compartilhar o Evangelho, eu tenho que levar essa palavra, porque se Deus está transformando a minha vida, logo Ele vai transformar a vida de quem está perto de mim, amém? Então, receba cuidado e depois cuide. Receba ensino e depois ensine. Receba discipulado e depois discipule. Receba oração. Pastor, eu preciso de oração na minha vida, mas depois ore pelos outros. Receba amor, mas depois ame. A igreja cresce quando pessoas deixam de ser consumidores e passam a ser construtores. Jesus nunca chamou espectadores. Interessante que havia 5 níveis de intimidade no círculo de Jesus. Primeiro, a multidão, que estava o tempo todo com ele, o tempo todo. Depois, os 70, que foram enviados de 2 em 2. Depois, os 12. Depois, Pedro, Tiago e João, que estavam o tempo todo ali nos momentos chaves da vida e ministério de Jesus. E, por fim, João, o discípulo amado. Então, discípulos sempre trabalham na construção do reino. Discípulos estão sempre dispostos, prontos para servir. Tem uma frase que eu queria que você, se pudesse, anotasse ou gravasse aí no seu coração. Uma igreja extraordinária nunca será construída por membros extraordinariamente exigentes. Ela será construída por servos extraordinariamente disponíveis. Percebe a mudança? Eu concluo dizendo, depois de toda essa série, Deus nos faz perguntas muito simples. Sua vida entrou em ordem para quê? Apenas para você viver melhor ou para servir melhor? Porque uma vida organizada que não produz serviço ainda não alcançou o seu propósito. Deus está organizando a sua vida, a minha vida, para a gente organizar ambientes. Então, a minha vida se organiza para a minha casa ser organizada, para a minha igreja ser organizada, para o meu ministério, para a minha família, para a minha... Enfim, o reino cresce quando pessoas maduras assumem responsabilidade. E talvez é exatamente o que Hebreus está dizendo. Pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. E essa palavra chegou até a gente hoje. Então chegou a hora de crescer, de assumir responsabilidades, de cuidar da casa do Pai, de deixar apenas de assistir e começar a construir. Essa semana, eu liguei para Everton, a gente se falou rapidinho, e eu falei assim, eu tenho algumas metas, mas tem uma que eu preciso de você. Sabe uma coisa que a igreja não tem, e que eu não sou bom para fazer, não sou bom? Um inventário. Exemplo, quantas cadeiras nós temos? Exato, eu não sei.
Porque tem as cadeiras lá dos CIDs. Se contar com elas, é muita cadeira. Quando eu cheguei aqui, o senhor já estava, né? Eu ouvi assim, a igreja tem 50 pratos. Prato de comida. Duralex. Quando eu fui na Copa, na cantina, sabe quantos tinham? Nenhum. Porque o amado antes de mim, pré-egresso a mim, levou todos os pratos da igreja. Sabe por que isso aconteceu? Porque a gente não tinha um inventário, irmão. Anotado. A igreja tem 51 pratos, uma boa ideia. Aí o amado foi embora. Amado, cadê os pratos da igreja? Tem 51 aqui anotado e catalogado. Quantos cabos a gente tem aqui de instrumento? Quantos equipamentos? Quantas pilhas recarregáveis tem? Quantas folhas? Não, folha de papel não. A gente tem que ter anotado. E a gente precisa de alguém que ajude nessa área. Everton vai me ajudar. Se você quiser participar com ele, pastor, eu gosto desse negócio aí, eu vou participar. Já falei aqui do altar. Mas existem coisas mais fáceis ainda. A grama nasce aqui na frente de tempos em tempos, vai brotando aí. A gente precisa limpar a frente da igreja. A gente precisa organizar o nosso hall de membros. Tem irmãos que já estão congregando com a gente há meses e não fizeram membresia ainda. É forte, Jesus. Mas a gente tem que ter o hall de membros ali, ó, igual das antigas, com a foto da pessoa, com o telefone, data. Às vezes o povo faz aniversário e eu não lembro. Eu não tenho, irmão, tudo lembrado. Quem sabe, a gente podia ter uma pessoa só para botar assim, aniversariantes do mês de julho. Aí você coloca lá, quem são os aniversariantes, que aí ninguém esquece. É algo sobrenatural que eu estou falando, gente? Não, é natural, é simples, é ok de fazer. Mas então por que a gente não faz? Percebe? Eu vou pedir a ajuda do nosso time de voluntários. Eles vão distribuir papel e caneta. Eu não sei se tem caneta para todo mundo. Talvez o povo que está de bolsa tenha caneta. Ou talvez você seja alguém muito high-tech. Você queira fazer no celular. Mas, se possível, anota no papelzinho. Vai distribuir. Já vai pegando, vai passando aí. Entrega 5 para um, 5 para outro. Rapidinho, todo mundo vai estar com papel. Passa para o lado. E vamos embora. É o desafio final dessa série. Eu não sei. Vamos usar o baldinho do amor. No final você vai vir consagrar isso aqui que você anotou. Ninguém vai ler, não. Eu vou ler isso aqui, não. Só para você dobrar, é um ato de fé, um ato profético para a gente terminar essa mensagem. Você que está em casa, você pode pegar um pedacinho de papel também e anotar, ou anotar no celular, não tem problema, mas eu queria que você participasse. Mais vale um pequeno lápis do que uma grande mente, porque as coisas a gente esquece. Muita gente tem TDAH agora, mas pode colocar o tema da mensagem na tela. Já fomos para a conclusão e final. Entrega para o povo da mídia também. Vai que Jesus faz uma obra na vida deles. Aleluia. Quem recebeu, diga eu. Quem não recebeu, diga Ainda tem gente sem aí, ó. Vai entregando aí, entrega aí, gente. Entrega porque eu tenho que terminar essa mensagem, senão eu continuo pregando até amanhã aqui. Todo mundo recebeu? Eu vou falar e quem não está sem caneta vai passando, escreve e passa para o outro, tá? Antes de você sair então do culto, eu quero que você escreva 3 áreas, 3 áreas da sua vida que precisam entrar em ordem. Nós estamos no último domingo do primeiro semestre, últimos dias, a partir de terça ou quarta, né? Quarta-feira já é dia 1º, última parte aí do ano. Pode ser vida espiritual, casamento, família, tempo, trabalho, finanças, saúde, seu corpo, bodybuilding, vida devocional, vida com Deus. Quero que você escolha 3
e você vai anotar aí, vai começar a orar por elas a partir de amanhã. 6 horas da manhã, Clube das 6. Você vai acordar e vai orar constantemente por essas 3 áreas. São as mais críticas. Pastor, eu podia escrever 100. Não precisa de 100, são 3. Você faz assim, essa aqui eu preciso orar para... Só um milagre de Jeová na minha vida, Rafa, é essa aí. Vai escrevendo. Vai escrevendo. Tem gente enrolada com casamento. Amado, casa logo. Feche essa brecha espiritual na sua vida. Rapaz, as coisas não estão fluindo. É claro que não está. Tem um furo no seu barco. E o que o diabo procura é uma brecha. Ele encontrou a brecha. Vai orando aí. Vai pedindo, revela, Senhor. Mas você já sabe o que é. Todo mundo anotou, amém? Tem gente anotando aí, né? Só 3. Se for mais de 3, Deus não cumpre. Brincadeira. É só para mod a gente se situar aqui. Senão a gente vai ficar até amanhã aqui. Eu vou te dar mais 10 segundos aí, ó. Foi? 3, 2, 1, 0. Número 2, segundo desafio. Durante os próximos 30 dias contados, você vai orar, convidar e acompanhar uma pessoa para estar aqui na igreja. Vou repetir. Durante o próximo mês, você vai orar, vai convidar e vai acompanhar. O que significa acompanhar? Se precisar ir na casa da pessoa, precisar buscar ela, se precisar pagar o Uber, amém? Eu vou. Não é apenas entregar um folheto. Entreguei o folheto para aquela pessoa e tchau. Não, você vai acompanhar, amar, cuidar, insistir. Faça o que alguém fez por você um dia na sua vida. Então anote o nome dessa pessoa aí. Pode ser um irmão, um primo, um filho, um parente, um vizinho, um endemoniado. Você vai, vou orar para aquele ali. Aquele ali não tem jeito, só Jesus. Jesus pode fazer. Isso aí é mais fácil e mais rápido. Te dá mais 30 segundos para você pensar aí. Não pense no grau de dificuldade, não. Pense na pessoa que Deus está colocando na sua mente, no seu coração. Aí vai vir um dia na igreja, não tem problema. Pastor, não consegui trazer ele corporeamente na igreja. Não tem problema, você vai pregar para ele. Você vai se tornar mestre. Uma chave vai virar. 10 segundos aí, só para você anotar. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Terceiro e último, não menos importante. Eu queria que vocês parassem agora e olhassem para a igreja com olhos de filho. Você está na casa do seu pai. E talvez você já tenha isso na mente, o olhar é filosófico, ilustrativo, uma aplicação, uma analogia. Mas eu queria que você escolhesse uma coisa, não mais que uma coisa que precisa ser organizada e você vai ser parte dessa solução. Isso quer dizer que eu sei de um problema que tem na igreja, estrutural, físico, departamento, eu não sei. Um problema eu sei, mas eu não consigo resolver sozinho. Mas você vai juntar com o irmão, com o amado, vai fazer alguma coisa. Pode ser uma cadeira, um ministério, uma equipe, uma escala, alguma coisa do infantil, um novo convertido, uma parede, um banheiro, um jardim, um púlpito, não sei, alguma coisa. Você não vai esperar ninguém te mandar fazer isso.
Mas você fala assim, pastor, eu estou comprometido nessa situação, eu vou resolver essa parada aí. Deixa comigo. Eu estou anotando aqui, porque eu já olhei isso aí, eu falei, isso aí precisa de ajuda, precisa de solução, precisa de resolução. E eu vou fazer. Pessoas maduras entendem que a igreja não é do pastor, não é do apóstolo, a igreja é de Jesus. E quem ama a Jesus, ama aquilo que é dele. Pode anotar aí. Te dá mais 20 segundos aí para você anotar. Pense em alguma coisa. Eu citei algumas aqui ao longo do processo. Mas quem sabe Deus está te tocando em outra coisa. Assim, rapaz, isso aí eu posso ajudar. Isso aí eu posso contribuir. Amém? Mais 5 segundinhos aí. 4, 3, 2, 1. Se coloque de pé. Repita comigo essa oração. Pode apagar as luzes. Diga assim: Senhor Jesus, coloca a minha vida em ordem, para que eu possa servir ao teu reino com excelência, com graça e com o meu melhor. Me ensina hoje a ser um mestre e a te conhecer a cada dia mais.